início a mais uma reunião da nossa SBC do Espírito Santo, Regional Espírito Santo. É um prazer, mais uma vez, a gente está recebendo todo mundo aqui para discussão científica, para educação continuada, como a gente tem tentado fazer semanalmente, trazendo discussões de alto nível, discussões que acrescentam no dia a dia do cardiologista do nosso estado. Então, é com muito prazer que hoje a gente dá as boas-vindas, que a gente agradece mais uma vez a parceria que a gente tem recebido aqui toda semana, uma parceria muito bem-vinda. Eu vou agradecer em nome a Servier, em nome da Mariana, do Vinícius, da Penha, que a gente tem lidado aí de semana a semana conversando para fazer a organização, para que as coisas aconteçam dentro do nosso propósito em comum. E é com esse agradecimento que eu quero chamar a nossa ex-presidente, que passou a bola para mim, doutora Fátima, minha amiga, que está aqui comigo hoje. Foi uma luta, mas deu certo. E hoje a gente vai trazer a Fátima para moderar com a gente a nossa aula com o doutor Felipe. Ela vai fazer a honra de apresentar o Felipe para a gente dar início à nossa webinar. E essa webinar de hoje, ela vai ser interativa, então a gente vai ter umas perguntas no meio, que eu espero que todos participem bastante. Boa noite, Fátima. Espera aí que você está muda, gente. É isso. Oi, tudo bem agora? Estão me ouvindo? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Como é bom, né, ver o pessoal jovem. Olha quanta coisa que a SBC está fazendo agora online, né? Do novo aí de vida, né? E principalmente estar aqui discutindo síndrome coronariana aguda. Queria apresentar para vocês o Dr. Felipe Galego, chefe da unidade, né, médico assistente da unidade de coronariopatia aguda do INCOR. É um especialista, vive de síndrome coronariana aguda o tempo inteiro. Felipe, muito obrigada. Junto a você, eu também queria agradecer a Servier e a SBC e estar perto dos cardiologistas de novo, de Vitória, todo mundo junto, isso é muito bom. Pode começar, Felipe. Prazer em te ver e te ouvir. Felipe? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. A presidente Tatiana Emerick, a ex-presidente Fátima Pedrotti. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado à equipe da Servier. O ano passado eu tive a oportunidade de estar 3 vezes aí com vocês, 2 vezes em Vitória, 1 vez em Pedra Azul. E essa vez dentro do que a gente vive atualmente, numa versão online, mas que a gente preparou para fazer um evento bem interativo. Compartilhando a minha tela. Esses são os meus conflitos de interesse, de acordo com o que determina as normas do Conselho Federal de Medicina e a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o evento que a gente faz é sempre discutindo o caso clínico. Em cima de um caso clínico, a gente vai contextualizar o que a gente tem de evidência científica, de pesquisa clínica, e uma coisa sempre bacana é contextualizar a realidade de vocês. Então, um evento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Regional Espírito Santo. Então, é muito importante a gente pegar o que tem de evidência científica, o que tem de recomendação, e a Fátima vai me ajudar nisso, para a gente passar qual é a realidade de vocês, porque, claro, que as coisas não são iguais em todos os lugares, isso vale para o mundo todo e vale para um país do tamanho como o nosso. Essa versão online, então, é o nosso Roadshow 2.0. O caso clínico começa com uma triagem. Deixa eu diminuir aqui a imagem de vocês. Aí sim. Então, o caso clínico começa com uma triagem numa UPA. Numa unidade de pronto atendimento, num sábado, às 16 horas, chega um paciente do sexo masculino de 78 anos e a queixa atual é uma dor precordial opressiva irradiada para membro superior esquerdo, que iniciou após a refeição copiosa que ocorreu às 13 horas e que teve 30 minutos de duração.
É um paciente com muitos antecedentes. Ele já teve uma síndrome coronariana aguda em 2007, sem supra. Na oportunidade, foi submetido a uma revascularização cirúrgica mamária DA, safena para DP direita, safena para marginal esquerda e safena para diagonal. Submetido a uma correção endovascular de aneurisma das artérias ilíacas bilateral e renal direita em 2015, hipertenso, diabético, com uma doença renal crônica grau 4, um clearance entre 15 e 29, sem antecedentes gastrointestinais ou de sangramento. É um paciente polimedicado e, dentre todas as medicações, talvez o que tenha mais impacto para a nossa discussão é dizer que ele vinha em uso de ácido acetil salicílico 100 miligramas. Ao exame físico da chegada, vinha em bom estado geral, um pouquinho descorado, um pouquinho sudoreico, eupineico, ausculta pulmonar limpa, exame físico, ausculta cardíaca normal, hipertenso, com a frequência cardíaca de 88, saturando 96%, sem edema. E o eletrocardiograma mostrava um infradesivelamento do segmento ST de 2 milímetros em D2, D3, AVF, V4, AV6. As derivações precordiais direitas e posteriores, V3R, V4R, V7, V8, sem alteração, não era supra, um eletro só com as alterações descritas, sem supradesivelamento. Com medidas iniciais na UPA, ele recebeu AS 300 miligramas, recebeu nitrato 2 vezes, com isso a dor desapareceu e o eletro de controle mostrou normalização das alterações. Neste momento, acho que o primeiro ponto para a gente contextualizar é que, feito o diagnóstico de uma síndrome sem supra do segmento ST, o paciente está ainda numa UPA. Então, qual seria a opção terapêutica, trombótica para vocês nesse momento? Então, dentro da realidade do que existe em Espírito Santo, do que vocês fazem entre o paciente e uma unidade de pronto atendimento para uma sala de emergência, qual a terapia trombótica, antitrombótica inicial? A primeira opção, aguardar o cateterismo para definir antiagregação e anticoagulação. Segunda opção, anticoagulação imediata e aguardando o cateterismo para definir o anti-ADP. Terceira opção, antiagregação imediata e a anticoagulação somente após o cateterismo. E última opção, tratamento antitrombótico completo imediatamente, ainda no pronto-socorro. Neste momento, eu vou liberar uma música para vocês e a Tatiane vai colocar essa votação eletrônica. Vocês têm a opção de clicar, cliquem na alternativa que vai aparecer no box, no quadro, e depois vocês enviam. Encerrada, hein? Votação encerrada. Votação encerrada. 16% anticoagulação imediata e anti-ADP após o cateterismo, 16% antiagregação e anticoagulação após o cateterismo. Veja que interessante, 2 grupos que votaram completamente opostos um ao outro. Um optou inicialmente pela anticoagulação, outro pela antiagregação e a maioria opta pelo tratamento completo ainda no pronto atendimento. Queria perguntar para a Fátima. Fátima, como que é a realidade aí de vocês entre o paciente chegar na UPA e ter a possibilidade, a transferência para uma sala de emergência, de um pronto-socorro, de hospital? Como que é essa logística de vocês em relação a tempo? Claro que o estado é grande, mas em relação ao que você conhece aí, como que costuma ser essa logística? Vamos lá. O sistema aqui é até relativamente eficiente. Em relação à síndrome com supra, é prioridade 0, encaminhamento imediato para serviços de referência. Em relação à síndrome sem supra, esse paciente tem critérios de alto risco. Negociando bem, você consegue imediatamente transferir para um serviço com hemodinâmica. Tem uma pessoa na sala, que é o Dr. Roberto Barbosa, que pode
falar isso muito bem. Mas nem sempre essa transferência é possível. E aí, nesses casos, pode ocorrer um retardo. Mas esse caso aqui tem um time risco alto e um Grace também. Eu não consegui calcular no final, porque foi muito rápido o slide, mas indiscutivelmente é um paciente com clínica tipicamente anginosa, com muito risco, né? Com eletro alterado, mesmo com o fato de ter melhorado, o eletro ter melhorado, fez alteração dinâmica, ele teria que ir para CAT. E a gente consegue transferência, mas não tão rápido no caso como na síndrome com supra. Legal. Acho que esses pontos são super importantes para a gente levar em consideração a estratégia, porque o tratamento da síndrome coronariana aguda, ele é um tripé entre antiagregação, anticoagulação e o cateterismo. Mas a gente precisa contextualizar o que a gente vive na nossa região. Se a gente olha as diretrizes, fica bastante óbvio. A gente tem que mandar para cateterismo. Seja a diretriz brasileira, americana, europeia, então ela nem se dá o trabalho de fazer uma menção de grau de recomendação e nível de evidência, de tão óbvio que é, mediante as evidências científicas, a gente levar o paciente para a estratificação invasiva. Mas veja que a gente precisa saber exatamente onde a gente trabalha. Isso não é tão simples. Se a gente olha o universo de serviços do Brasil, esses são dados do Ministério da Saúde e dos hospitais privados do Brasil em 2019, totalizando 6.702 serviços, sendo 2/3 dele privados e 1/3 público. E a gente olhando a distribuição societária dos laboratórios de hemodinâmica no Brasil, 506 hospitais apenas, de todos aqueles, têm laboratório de hemodinâmica, 1.100 hemodinamicistas. Então veja que aqui a gente tem até a distribuição de cada um deles, aqui a gente vê o Espírito Santo com 25 médicos em 11 serviços de hemodinâmica. Isso dá uma dimensão de 7,5% dos hospitais do Brasil com serviço de hemodinâmica. Eu acho que esse ponto é muito importante, porque a gente dizer que o paciente tem que ir para cateterismo, ok, todo mundo pode concordar, mas a gente precisa saber qual é a celeridade que a gente vai conseguir fazer esse cateterismo, porque as outras duas pernas do nosso tripé, a anticoagulação e a antiagregação, ela pode ser feita em qualquer serviço, porque requer antiplaquetária e anticoagulação, o que pode ter tipos diferentes, mas isso tem em qualquer serviço, antes da gente levar para o laboratório de hemodinâmica. E quando a gente fala no tempo de laboratório de hemodinâmica, é exatamente nessa linha que a Fátima estava falando. A gente tem bem definido qual é o perfil que a gente precisa mandar para cateterismo. Precisa mandar todo mundo para cateterismo? Pois é, em tese precisa. Agora, os tempos, eles são variáveis. A gente tem que o paciente que está com muito alto risco, que é aquele com instabilidade elétrica, instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico, angina refratária, esse precisa ir para cateterismo muito rápido, em 2 horas. Ele é tratado como infarto com supra. Se ele é um paciente de alto risco, ou seja, ele preenche critérios de alto risco, mas naquele momento ele está estável, ele pode ser mandado para o cateterismo em 24 horas. Isso tecnicamente é correto, baseado em pesquisa clínica. É o caso do nosso paciente. Ele preenche critérios de alto risco, mas naquele momento a dor normalizou e ele estava com eletro normalizado também. E pode ser até 72 horas, sim, um paciente de risco intermediário, se ele não tiver nem sinais de alto risco, se ele não tem alteração de marcador, alteração de eletro significativa e nem teve uma clínica tão significativa. Então, isso pode ser esperado até 72 horas. Por isso que essa questão é bastante impactante. Se a gente tem o tempo para realizar o cateterismo, a gente vai discutir a antiagregação e anticoagulação, por isso, dessa primeira pergunta. Quando a gente vê as evidências científicas da dupla antiagregação plaquetária, o primeiro estudo foi o CURE. O CURE foi comparado a S-clopidogrel contra S isoladamente. E esse estudo surgiu porque o clopidogrel se mostrou benéfico em angioplastias eletivas. Na época, se dava a S-clopidogrel por 4 semanas após a angioplastia eletiva e esse paciente tinha menor risco de eventos trombóticos. Por isso foi testado num grande estudo. E no CURE, era feito pré-tratamento na sala de emergência, independente de quando esse paciente ia para cateterismo. Foi um desenho muito curioso do CURE, que na ocasião, e é claro que na época o cateterismo ele não era tão premente como é hoje, muitos centros que foram selecionados tinham muita dificuldade em fazer cateterismo, mas não tem problema, porque a ideia era se testar a dupla antiagregação plaquetária. Então foi feito pré-tratamento com clopidogrel.
Na sequência, foi feito o Triton. O Triton foi feito para Azugrel contra o clopidogrel. Mas aí o grupo time pegou apenas os pacientes que tiveram melhor resultado no CURE e foram submetidos à angioplastia. Então, o que nós fazíamos? Nós selecionávamos o paciente para participar do estudo, mas ele só poderia entrar após o cateterismo e após a angioplastia. Ou seja, nós não fizemos pré-tratamento aqui. A gente dava o Prasugrel após o CAT. Eles fizeram como complemento do Triton o Trilogy. No Trilogy é diferente. A gente não precisava de cateterismo, mas também não podia ser tratamento percutâneo. Então, eram os pacientes que ficavam em tratamento clínico, com ou sem cateterismo. E aí nós randomizávamos para Prasugrel ou clopidogrel. E na sequência veio o Plato. O Plato nós selecionávamos o paciente no pronto-socorro, nós fazemos o pré-tratamento em todo mundo, independente do cateterismo, não era obrigatório. 28% dos pacientes não foram para cateterismo imediato. Eles foram optados por não fazer cateterismo e puderam receber o ticagrelor do mesmo jeito. E como no Triton foi testado o Prasugrel sem o pré-tratamento, eles fizeram o pré-tratamento no ACOAST, metade da dose antes e metade da dose depois. Os resultados do ACOAST não foram bons, eu vou mostrar na sequência. Portanto, o que a gente tem de recomendação de diretrizes atuais em relação à seleção e o tempo do inibidor P2Y12 é que o pré-tratamento com o inibidor P2Y12 ele é recomendado se a anatomia é conhecida e intervenção cutânea planejada, classe 1A. Porém, mesmo que você não tenha anatomia conhecida e não tenha intenção de você fazer a angioplastia, você pode usar ticagrelor ou clopidogrel assim que o diagnóstico é estabelecido, porque assim foram feitos CURE e Plato. A opção nesse caso foi o tratamento antitrombótico completo, imediatamente, ainda no cateterismo, ainda na UPA. Em tempos de Covid, o que a gente pode falar, só para dar uma contextualizada do que vivemos hoje em tempos de Covid? Em tempos de Covid, a gente tem números alarmantes. Aqui eu trouxe apenas uma das muitas publicações que tem, uma publicação do New England, mas a gente tem que no Brasil, a SOCESP já publicou dados que está a redução de taxa de infartos nos pronto-socorros de 20% até 70%. Caiu muito. Nós temos dados do INCOR com redução de 50%. E pior do que isso, não é que os pacientes não estão infartando, eles estão infartando, mas eles estão infartando e estão ficando em casa. A mortalidade, ela está sendo muito maior. E essa mortalidade muito maior, ela não é atribuída apenas ao Covid. Ela é uma mortalidade maior, independente do Covid. Teve dados do ACC, da Sociedade Americana de Cardiologia, mostrando 800% de aumento de morte súbita em casa. Então, vivemos um momento que essa procura à UPA, essa procura ao pronto-socorro, ela tem sido retardada. O que leva a dois problemas, morte súbita em casa ou apresentação muito tardia no pronto-socorro. O que leva a que o infarto possa evoluir para a morte ou choque cardiogênico. Então, em tempos de Covid, a gente está tendo uma preocupação muito grande e tem alertas, tanto a Sociedade Americana como a Europeia, a Sociedade Brasileira já fez isso, orientando, se tiver sintomas de síndrome coronariana aguda, procure o pronto-socorro, que não fique em casa pela preocupação do Covid. Nós temos que ter a preocupação do Covid em relação a rotas, em relação à estrutura intra-hospitalar, mas o paciente deve procurar o pronto-socorro. Fátima, você tem alguma informação, algum dados em relação ao pronto atendimento, aí, se houve queda nesses últimos meses, durante a pandemia, de dados de infarto e de procura por SCA? Parecido com o que vocês têm aí, na rede pública. Mas em relação à rede privada, no hospital que eu trabalho, aumentou a porcentagem dos pacientes que chegam em síndrome coronariana aguda, de alto risco e com infarto com supra. Na realidade, o que a gente está vendo é um número maior de infartados com maior gravidade. Interessante. Bom, na sequência, esse paciente foi transferido para uma sala de emergência de um hospital. Quando ele chegou lá, o exame físico estava normal, a pressão já tinha normalizado, a frequência cardíaca mais baixa, a saturação boa, foi pesado 80 quilos, o eletro não apresentava alterações isquêmicas agudas e foram colhidos exames laboratoriais que mostraram HB de 11, plaqueta de 139 mil, coagulograma normal.
creatinina de 2,39, cureia de 139, ele já era sabidamente renal crônico, isso dá um clearance de 25 ml por minuto, e alterações do marcadores de necrose miocárdica, alteração acima do percentil 99, mas não alterações muito grandes. Em termos de quantificação, o infarto não era grande, isso na primeira dosagem no sábado à noite. Aí a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é qual seria a melhor opção de anti-ADP nesse caso? Quer dizer, nós estamos falando de um paciente que recebeu o antiplaquetário, a gente ainda não fez o cateterismo, isso está no sábado à noite, o cateterismo foi agendado para fazer na segunda pela manhã. Dentro do que a gente tem disponível de anti-ADP em qualquer lugar, a gente tem, em qualquer lugar que eu digo, em qualquer lugar do mundo, não tem outro anti-ADP que não os três, clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor, e ainda deixo como uma última opção aqui, tanto faz, não há diferenças. Agora a Tatiane vai liberar a enquete e vocês podem votar, por favor. Sessão encerrada. Vamos ver. 19% clopidogrel, 11% prasugrel, 68% ticagrelor e 3% tanto faz, não há diferença. Nossa. Voltando aos estudos que foram testados a dupla antiagregação plaquetária. O clopidogrel no CURE foi o primeiro, 20% menos de endpoint comparado ao placebo. Desde então, isso vai completar 20 anos no ano que vem, desde então a dupla antiagregação plaquetária passou a ser uma realidade na coronariopatia aguda e o mundo parou de fazer AS isoladamente. Porém, no primeiro momento que surgiu o clopidogrel, foi ótimo, porque reduziu o evento, mas o que a gente passou a ver é que esses pacientes continuavam com uma taxa de evento que estava fora do nosso controle. 20% no primeiro ano, mais 20% nos 3 anos subsequentes. Ou seja, 40% o risco de um paciente que tem infarto de ter um novo evento em 4 anos. Com isso, passaram a ser testados antiplaquetários mais potentes e o segundo foi o prasugrel no Triton, que foram os pacientes exclusivamente submetidos à angioplastia. E prasugrel foi muito melhor do que o clopidogrel. Prasugrel apresentou 19% menos de endpoint composto de óbito, infarto e AVC. Porém, houve 32% mais de sangramento. Então, ele é mais potente, reduz evento isquêmico, mas aumenta evento hemorrágico na população angioplastada. Na população clínica, realmente tanto faz. Teve um público que votou tanto faz clopidogrel, prasugrel no que fica em tratamento clínico. E no grupo que recebeu tica contra clopidogrel, 16% menos. Ou seja, clopidogrel ele se mostrou inferior ao prasugrel e ao ticagrelor. Ele é melhor que placebo. Por isso que o clopidogrel hoje é considerado uma medicação de segunda linha. Ele não tem uma indicação precisa na coronariopatia aguda se você tiver os outros disponíveis. E o terceiro estudo do prasugrel, quando foi feito a dose de ataque metade pré e metade pós-angioplastia, não reduziu o evento isquêmico, mas teve o dobro de evento hemorrágico. Por isso que o prasugrel não pode ser feito pré-tratamento. Por isso que ele não pode ser feito, porque não foi feito no Triton e quando foi feito no ACOAST, o paciente sangrou mais. O pré-tratamento só pode ser feito com clopidogrel ou com ticagrelor. E falando em ticagrelor, o desfecho primário de óbito, infarto e AVC, 16% menos, o que significou uma redução de 16% menos de infarto, mas para nossa surpresa, porque na época nós achávamos que reduziria o endpoint composto, mas reduziria as custas de infarto, porque clopidogrel reduziu infarto comparado com placebo, prasugrel reduziu infarto comparado com clopidogrel, mas ticagrelor chegou a reduzir morte cardiovascular 21% comparado ao clopidogrel. Ticagrelor 21% menos de mortalidade comparado ao clopidogrel. As evidências vêm justamente afirmando o que os estudos mostram.
o clopidogrel ele pode ser utilizado, ele é classe 1A, em pacientes que não podem receber TICA ou prasugrel. Se eles puderem receber TICA ou prasugrel, o clopidogrel passa a ser uma droga de segunda linha. E lembrando da dose de ataque, porque um dos grandes benefícios que tem utilizar os anti-ADPs mais potentes, prasugrel ou ticagrelor, é que em meia hora você já tem uma inibição de agregação plaquetária muito significativa. O que com clopidogrel você demora 6 horas para atingir com 300 mg de ataque e 4 horas para atingir com 600 mg. Então, se a opção for clopidogrel, que é o pior deles, se fazer uma dose de ataque maior para não demorar tanto para atingir a inibição plaquetária. Portanto, o ticagrelor ou o prasugrel, eles são preferenciais ao clopidogrel, mas eles são preferenciais escrito de acordo com o estudo que eles foram testados. O tica, além do AS, independente da estratégia inicial, quer faça cateterismo ou não, quer seja clínico, cirúrgico ou percutâneo. Já o prasugrel é superior ao clopidogrel, mas especificamente nos pacientes submetidos à angioplastia. E 3 observações muito importantes em relação ao prasugrel foram subgrupos que nós incluímos na época do estudo. Nós não tínhamos restrição desses subgrupos, mas os resultados foram ruins. Foram nesses subgrupos que apareceram os principais sangramentos daqueles 32% que eu mostrei no slide anterior. População abaixo de 60 anos, AVC ou IT prévio, ou acima de 75 anos. Essas populações não se recomendam a utilização de prasugrel. E o Swedheart é um grande banco de dados sueco. Os grandes bancos de dados hoje, eles estão em alta em pesquisa clínica, porque se fazer um estudo randomizado, prospectivo, duplo cego controlado, que é a melhor evidência científica disponível, custa tempo, custa dinheiro e a gente acaba pegando uma população mais específica, com critérios de inclusão e exclusão mais específicos. Quando se pega um grande banco de dados, e hoje tem vários pelo mundo, os países nórdicos são exemplos, e a Suécia talvez seja o melhor deles, 45 mil doentes seguidos por 3 anos, o estudo não foi randomizado, apenas observou-se o que aconteceu com os pacientes que tomaram aqueles antiplaquetários. Conclusão do Swedheart: tica versus clopidogrel, associado com menor risco de óbito e infarto AVC, bem como óbito isoladamente. Esses dados de mundo real consistentes com os resultados de trabalho randomizado, ou seja, o Swedheart confirma o que o Plato mostrou. A minha opção nesse caso foi ticagrelor, clopidogrel muito pouco potente, prasugrel, paciente idoso e antes do cateterismo não faria, e ticagrelor como melhor opção, realmente há diferença entre eles. Ele foi para cateterismo na segunda-feira pela manhã, a anatomia então no oblíquo anterior esquerda caudal e no oblíquo anterior direita, o leito nativo muito ruim. Né? Lesão grave de tronco, lesão grave de descendente anterior, diagonal, circunflexa, as artérias muito ruins, finas de diabético, sem leito nativo à esquerda. Leito direito, a coronária direita, que também é revascularizada, com uma lesão grave suboclusiva, aspecto de trombo no terço médio da direita e distal, bem compatível com a alteração eletrocardiográfica. Na oblíqua direita, a mesma lesão crítica no terço médio. As pontes, safena diagonal e marginal, as pontes boas, mas o leito nativo muito fino. A safena para a coronária direita, também boa. O leito nativo da descendente posterior, também um leito menor. E mamária DA, mamária boa na sua origem, boa na anastomose, enchendo anterógrado e enchendo retrógrado. A opção foi por fazer angioplastia da coronária direita nos 2 sítios, distal e terço médio, com 2 stents farmacológicos. Aqui é a imagem dos stents depois de implantados e aqui é a imagem da coronária direita. O fluxo melhorou tanto que encheu o descendente posterior e encheu até a safena retrógrada. Mas um paciente muito doente, com bastante aterosclerose. Em tempos de Covid, como funciona a questão do cateterismo em tempos de Covid? Veja como ficam as recomendações das diretrizes. A mesma diretriz europeia que eu mostrei anteriormente, que classificou o paciente entre muito alto risco e risco intermediário, além do baixo risco, claro, e mandava todo mundo para cateterismo, veja que mudança em tempos de Covid. O paciente de muito alto risco é aquele que está morrendo, choque cardiogênico, angina refratária, arritmia refratária, esse deve ir para cateterismo mesmo como se fosse um infarto sem supra, ou infarto com supra, desculpa, afinal o paciente está morrendo.
O paciente de alto risco, que é aquele que tem grande alteração de eletro, grande alteração de marcador, este paciente, veja só, é o nosso paciente em questão. Esse paciente, antes do cateterismo, ele deve ser testado para o SARS-CoV-2. Ele deve ser testado a fim de que se aloque num centro adequado, num hospital adequado, num centro adequado, num laboratório adequado, preparado para recebê-lo, a fim de evitar a contaminação de profissionais de saúde e evitar a contaminação de outros pacientes. Então, ele até deve ir para a CAT nas primeiras 24 horas, mas com a obrigação de se fazer o teste antes. E aí, claro, vai depender do seu local. No INCOR, por exemplo, o teste que a gente faz demora em torno de 24 horas, de 18 a 24 horas. Então, até daria para a gente fazer essa sequência aqui, mas tem que ter uma sequência bem justa. Os pacientes de risco intermediário, que na publicação original de infarto eles mandam ir para cateterismo, aqui eles consideram você fazer teste não invasivo. Se o paciente não tiver critério de alto risco, não é hora de levá-lo para um cateterismo, de fazer a intervenção e de prolongar a internação. A ideia é programar otimização do tratamento clínico e aí, claro, com muito destaque a dupla antiagregação plaquetária e mandá-lo para casa para estratificação no segundo momento. O de baixo risco, então, nem se fala, é para testar e para não fazer o cateterismo. E essa outra imagem do europeu é interessante, que eles colocam as principais emergências cardiovasculares. Então, coloca emergência pulmonar, emergência cerebral e emergência cardiológica. Dentre as emergências cardiológicas, ele coloca infarto com supra ou sem supra de muito alto risco, leva para o laboratório de cateterismo. Se não for de muito alto risco, quer dizer, todos os outros infartos sem supra, como o nosso paciente, que é de alto risco, deve ir para uma unidade de dor torácica, deve se testar. Depois de testado, vai se alocar num centro para o paciente, um centro COVID ou um centro não COVID, as famosas hoje UTI COVID ou UTI não COVID, para daí se decidir em relação à estratificação. A evolução desse paciente, eu fiz o ataque do ticagrelor pré-cateterismo e depois eu mantive a S-tica 90 de 12 em 12. Ele apresentou uma boa evolução, foi de alta para a enfermaria. O eco mostrou uma fração de ejeção de 59%, com a cinesia basal inferior e inferoceptal, e ele recebeu alta hospitalar. Esse caso tem três situações muito importantes, muito interessantes para a gente discutir, que são subgrupos. Ele é um paciente de muito alto risco. E os pacientes de muito alto risco, a gente sabe que muitas vezes eles são subtratados. Eles são subtratados pelo medo que se tem de tratar um paciente de alto risco, que é um paciente de 78 anos. E o que nós temos de evidência para tratar um paciente de 78 anos? O Plato tem uma publicação, o Plato idoso, o Plato elderly, porque 15%, num universo de quase 20 mil doentes, 15% se apresentavam com mais de 75 anos. E eles foram submetidos a uma análise e o resultado do Plato idoso foi exatamente igual ao resultado do Plato principal. O paciente idoso tem redução de óbito em infarto AVC, tem redução de mortalidade e não tem aumento de sangramento. Além de idoso, o paciente é diabético e também tem um subestudo do Plato, que é o Plato diabético. E esse mostra uma questão muito interessante. Avaliando a população diabética e a não diabética, o diabético ele tem uma taxa de endpoint maior. Nenhuma novidade. O diabético é mais grave. Veja o nosso paciente, como é diabético e como as artérias eram finas. Então, ser diabético é pior do que não ser diabético. Só que em ambos os grupos, o braço ticagrelor teve menos evento que o grupo clopidogrel. Veja, o grupo tica comparado com clopidogrel no diabético e o grupo tica comparado com clopidogrel no não diabético. Ou seja, tratar com antiagregação mais potente é melhor mesmo no paciente diabético, que é de mais alto risco. Mas não é só isso, nosso paciente também é renal. Tem um estadio grau 4, clínica entre 15 e 30. Também teve uma população renal estudada no Plato. E aí nós temos uma informação mais interessante ainda, porque nós incluímos todo o universo de paciente com insuficiência renal no Plato, exceto dialítico. Clínica abaixo de 30 podia, dialítico não podia. E o que nós vemos nessa análise de subgrupo é que quanto pior a taxa de filtração glomerular, mais significativo é o resultado, mais significativo é o benefício favorável ao ticagrelor. O nosso doente está aqui, ó, com crise de 25,
talvez seja o paciente que tenha maior benefício do que aquele que tem a função renal. Portanto, é uma máxima que a gente usa que quanto maior o risco do paciente, maior o benefício dele ser melhor tratado. Ele não deve ser subtratado, ele deve ser tratado adequadamente à luz das evidências disponíveis. Em tempos de Covid. Em tempos de Covid, a gente teve a publicação da Sociedade Americana, mas da Europeia, mas nós temos da Americana também. E veja o que a Americana coloca. Vai na mesma linha, essa publicação de abril. Para pacientes com infarto sem supra, a estratégia de tratamento deve ser baseada na estratificação de Grace enquanto ele aguarda pelo resultado de detecção do novo coronavírus. Como a Fátima falou para a gente, é um paciente com Grace alto, deve para cateterismo nas primeiras 24 horas. Sim, deve para cateterismo nas primeiras 24 horas, mas de preferência com a dosagem do SARS-CoV. E no infarto com supra, os americanos chegam a recomendar que se faça fibrinólise como primeira escolha, porque como no infarto com supra não dá tempo de você aguardar o resultado do SARS-CoV, você faria a fibrinólise, faz a dosagem do SARS-CoV e depois faria uma estratégia fármaco-invasiva, para que você tenha tempo de direcionar o paciente para uma unidade com preparo para COVID ou sem preparo para COVID. E o paciente de infarto sem supra, uma vez excluído o COVID, aí ele deve ir para a estratégia precoce mesmo, como iria na síndrome coronariana habitual. Fátima, me conta como está essa realidade da dosagem de vocês, do PCR-RT, como é que é a disponibilidade e como é que está funcionando, quanto tempo sai o resultado, como é que vocês trabalham com a alocação de pacientes por aí? No decorrer desse tempo todo da pandemia, nós tivemos períodos em que o resultado demorava até 7 semanas para sair. Isso era muito difícil, porque o doente ficava como suspeito, fortemente suspeito, numa unidade de isolamento. Não tinha jeito. Agora está um pouco mais rápido. Mas o que acontece é que, se chega em síndrome coronariana aguda, mesmo suspeito, ele é tratado e vai para a unidade até a definição do resultado. Está em isolamento da mesma forma, protegido e protegendo toda a equipe e os outros pacientes. Eu acho que esse é o ponto principal, né? É que a gente consiga manter as rotas diferenciadas para que a gente consiga tratar o paciente com coronariopatia aguda, mas que a gente não o exponha ao risco de ser contaminado. Depois ele tem uma internação por SA, é tratado SA e pega o COVID intra-hospitalar. A gente sabe, isso já veio das publicações internacionais e os nossos dados são iguais. O paciente cardiopata é o pior. Pega um paciente como esse, que o paciente é diabético, é renal, é idoso, um paciente com toda a cardiopatia, se pega a COVID-19, realmente a taxa de complicação, o risco de complicação é muito alto. Por isso, acho que até nesse plano de retomada, onde o mundo vem passando, a gente precisa ter rotas bem estabelecidas. A gente tem trabalhado muito isso no INCOR, porque não está parecendo que esse bicho vai embora tão rápido, até que a gente tenha uma vacinação em massa. Acho que a gente precisa estar preparado para cuidar dos pacientes com e sem Covid. E cuidando do sem Covid para que ele não pegue Covid. E cuidando dos Covids para que a gente não espalhe Covid para o resto do hospital. Então, acho que esse é um exercício que o mundo todo está trabalhando e o Brasil certamente está trabalhando muito nisso. Acho que ainda numa fase mais inicial, porque acho que as coisas ainda estão muito quentes por aqui, né? Os nossos números ainda estão muito altos. A gente está atingindo um platô muito alto. Alguma colocação, Fátima, por favor? Então, é o seguinte, o que a gente vê é que tem que ter uma história clínica cada vez mais bem feita. Nós precisamos triar, isso faz parte da nossa triagem. Se o doente teve algum contato, se ele tem algum sintoma que sugira alguma síndrome relacionada ao coronavírus, para que as rotas sejam bem definidas. Lógico que em alguns momentos elas se atropelam, sem dúvida alguma, mas as rotas precisam estarem muito, muito definidas, para que não haja tudo o que você falou, contaminação dos outros pacientes ou do próprio paciente que a gente está tratando. Legal.
Oi. Bom, como sequência, a minha terceira pergunta para vocês é como vocês procederiam a sequência do tratamento desse paciente no consultório. Então, vocês viram, neste momento eu fiz a dupla antiagregação ainda na sala de emergência, optei por ticagrelor, mantive depois, ele teve alta hospitalar e agora ele vai passar a ser um paciente de consultório, apesar de todos os scores de gravidade, ele teve um infarto pequeno e a evolução clínica foi muito boa. Como procederia a sequência do tratamento? Ticagrelor indefinidamente. Segunda opção, por 1 ano. Terceira, por 6 meses. Ou quarta, por 3 meses. A Tatiane vai liberar a votação e, por favor, votem. Votação encerrada. Bom, aí 80% votou por 1 ano. Teve voto em todas as opções, indefinidamente, 6 meses, 3 meses, mas a maioria, a imensa maioria, optaria por 1 ano. A minha argumentação vai justamente na linha dos estudos que nós tivemos. O Cure tratou por média de 9 meses, mas até 12 meses. O Triton tratou por 12 meses. No Trilogy, a gente tratou por bastante tempo, tratamos por 2 anos e meio, 30 meses, porque é o paciente que ficou em tratamento clínico. Então, ele foi tratado por um tempo mais prolongado. E no Plato, nós tratamos por 12 meses. Ou seja, os estudos mostram o tratamento por 12 meses e as diretrizes não podem vir diferente disso. Então, para pacientes com SCA tratados com intervenção percutânea, o tempo recomendado é, de fato, de 12 meses, exceto esse risco de sangramento excessivo. Isso é classe 1, evidência A. E mais ainda, as diretrizes recomendam que se pode usar além dos 12 meses, como nós tivemos votos também de usar indefinidamente. Isso vai depender do risco do nosso paciente. E para a gente fazer essa avaliação de risco, a gente tem que fazer uma avaliação de risco isquêmico e risco hemorrágico. Isso nem sempre é simples, nem sempre é óbvio, e para isso a gente tem 2 scores sugeridos que nos auxiliariam nesse processo: o Precise Depth e o Depth Score. Mas vejam que interessante, não é só no paciente percutâneo. No grupo clínico e no grupo cirúrgico também deve ser tratado com dupla antiagregação plaquetária. E também deve ser por 1 ano no mínimo, ou mais de 1 ano, até 36 meses, no paciente que fez uma SCA, independente da estratégia. Isso é algo que talvez tenha demorado um pouco para pegar e muitos ainda não tenham adesão a essa estratégia, porque ficou com a ideia que o principal grupo do Cure foi o percutâneo e depois o Triton veio especificamente no percutâneo. Mas o Plato mostra que todos os grupos têm benefício. Fátima, me dá uma opinião. O que você acha? Você acha que isso é uma realidade assim bem enraizada, bem conceitual do grupo médico em geral, de manter a dupla, inclusive no clínico, inclusive no cirúrgico? Ou o que você sente aí na experiência, nessa sua experiência toda da sociedade? Vamos lá. Pós-síndrome coronariana aguda, 1 ano de dupla antiagregação plaquetária. O que a gente viu? Nós fizemos um trabalho há um tempo atrás em relação a isso, a gente viu que havia muita troca de medicação que era ruim. Piorava. Os doentes tiveram mais eventos pós-troca, trocavam ticagrelor por clopidogrel. Mas, independente disso, voltando à pergunta relacionada a manejo clínico, ou cirúrgico, ou angioplastia, independente da estratégia, 1 ano. Muita gente tem medo de fazer a dupla na porta e depois indicar uma cirurgia. No nosso serviço, a gente tem uma experiência ampla com isso, nós utilizamos a porta imediatamente a chegada, e mesmo o doente sendo cirúrgico, nós já vencemos essa etapa. CAT cirúrgico, após 72 horas, cirurgia ocorrendo de forma tranquila, sem aumentar sangramento. Em nenhum dos casos
a gente teve algum evento importante. Respondi? Respondeu, e é legal que aí eu apresento na sequência que a gente tem publicação disso, né? Tem o grupo do plato não invasivo, que foi 28% da população do plato. E por quê? Porque sabe-se que de 30% a 60% da população do Ocidente não fazem CAT na internação. Veja, não é uma questão do Brasil, essa é uma questão de realidade mundial. Até de 50% a 80% não fazem nenhuma revascularização. E o estudo prospectivo de inibidor P2Y12 nesse cenário é fundamental. E quais são os resultados? Se a gente avalia o grupo em relação a óbito e infarto AVC, o grupo que faz tratamento invasivo, ele tem menos evento que o grupo não invasivo. Quem faz cateterismo faz angioplastia e tem menos evento. Só que em ambos os grupos, fazendo ou não intervenção, ticagrelor é melhor do que clopidogrel. Mesmo no grupo que não faz cateterismo. E a mortalidade também. Veja a diferença de mortalidade no grupo não invasivo entre TIC e clopidogrel. Porque mesmo que você não faça uma das pernas do tripé, que é a angioplastia, que é o cateterismo, o tratamento antiplaquetário é muito importante. Então, quando se recomenda que o grupo clínico também use 1 ano de dupla antiagregação plaquetária, a gente tem bastante evidência para isso. E no cirúrgico a mesma coisa. Porque foi pego 10% da população do plato, foi submetida à cirurgia, e tem estudo do plato revascularização. E o estudo do plato cirúrgico, ele foi similar ao estudo do plato principal em relação à taxa de óbito e infarto AVC, e não houve aumento de sangramento, e olha que interessante, houve metade da redução de mortalidade. Metade da redução de mortalidade. Quer dizer, é um grupo que teve muito benefício no plato, às custas de nenhum sangramento a mais. Então, exatamente a sua impressão, Fátima, é o que tem no estudo Plato, é o que tem na publicação. O doente não sangra mais. Lembrando que ticagrelor, a gente pode suspender 3 dias antes da cirurgia. Diferente de clopidogrel, que precisa esperar 5 e prasugrel 7, 3 dias é o suficiente, porque a ligação com as plaquetas ela é reversível. As plaquetas voltam a funcionar. Então, a dupla deve ser feita, inclusive no clínico, inclusive no cirúrgico. A minha opção foi manter ticagrelor por 1 ano. E quando eu digo 1 ano, é porque com 1 ano eu sempre reavalio o paciente. Eu não consigo, muitas vezes, num primeiro momento, optar por indefinidamente. E este paciente, ele tem um risco cirúrgico, um risco de sangramento muito alto. Então, eu mantive por 1 ano. Esse caso é do ano passado, terminou agora em julho. Então, 2, 3 semanas eu suspendi e agora ele passa a ficar apenas com monoterapia. A minha quarta pergunta é, vamos considerar o contrário, que esse paciente tenha recebido alta com AS clopidogrel. O colega não deu ticagrelor, mas ele vem numa consulta com 3 meses depois do evento. Qual seria a conduta de vocês? Mantém mesmo a AS clopidogrel? É o esquema mais conhecido e testado, então a gente mantém, não troca. Troca para ticagrelor fazendo a dose de ataque. Troca para ticagrelor sem fazer a dose de ataque. Troca para prasugrel, pelo melhor perfil de segurança, ou mantém somente clopidogrel para evitar complicações. Então, mantém a S clopidogrel, troca pratica com ataque, troca sem ataque, troca para prasugrel ou mantém apenas clopidogrel. A votação é encerrada, Felipe. Vamos lá. Olha, essa foi pau a pau. Então, 11% acha que deve manter a S clopidogrel, porque é o mais testado. E aí ficou equilibrado entre 41% e 44% a troca. E a dúvida ficou de fazer a troca com ataque ou sem ataque. E esse é um ponto realmente extremamente interessante da gente discutir. Primeiro, a troca, ela passa a ser recomendada pelas diretrizes. Ela passa a ser recomendada porque a gente tem pelo menos 2 diretrizes grandes, essa europeia e a do Circulation, que diz o seguinte: a gente sabe que o clopidogrel é uma medicação fraca, é uma medicação de segunda linha e nós temos antiplaquetários mais potentes. Porém, os estudos incluem apenas nas primeiras 24 horas do evento.
Mas e se o doente no início não foi adequadamente tratado? A gente deve manter como era a alternativa A, mantém-se, deixa como está, ou a gente pode otimizar? E essas duas diretrizes vêm na linha de sugerir que a gente otimize o tratamento. E para isso definiu em cenário agudo e crônico. Agudo, que teve evento nas últimas 30 dias, crônico, que teve acima de 30 dias. No cenário agudo, sempre renovar a dose de ataque. Estamos nos primeiros 30 dias, onde o risco de uma complicação de um segundo evento é maior, então sempre com ataque. Está usando prasugrel de Ticagrelor e por algum motivo vai fazer uma troca para um antiagregante menos potente, o clopidogrel. 600 mg de ataque, lembra? Para atingir a antiagregação mais rápida. Vai trocar de clopidogrel para ticagrelor ou prasugrel, que é o mais provável que isso aconteça, vai fazer ataque do prasugrel ou vai fazer ataque do ticagrelor. E se tiver com um dos dois potentes, mas for trocar pelo outro, também essa troca deve ser feita com ataque. Fácil. Nos primeiros 30 dias após um evento, se a sua opção for trocar para melhorar a antiagregação, você troca na hora que você definir, você já faz dose de ataque, você não precisa esperar nada para fazer a dose de ataque e começa a melhorar o seu tratamento. Se for no cenário crônico, acima de 30 dias, aí é um pouquinho diferente, vai depender de qual antiplaquetário você está usando, qual categoria e para qual você vai mudar. Se estiver usando prasugrel para clopidogrel, nós estamos falando da mesma classe, tienopiridínico, que bloqueia as plaquetas e não desbloqueia mais. Não precisa ataque do clopidogrel, porque o prasugrel tem um efeito residual mais longo. Já de tica para clopidogrel, precisa o ataque do clopidogrel, porque o ticagrelor se desbloqueia da plaqueta. Então, ela vai ficar livre para o clopidogrel vir com dose de ataque. Se a troca for de prasugrel para ticagrelor, também não se faz o ataque de tica, porque o prasugrel continua por até 7 dias. Já de tica para prasugrel, precisa o ataque, porque o tica desbloqueia da plaqueta. E no cenário mais provável, que é você receber um paciente com clopidogrel e melhorar a sua dupla antiagregação, não se faz o ataque nem de prasugrel, nem de ticagrelor, quando tiver acima de 30 dias, porque você vai demorar uns diazinhos para ter a sua inibição plaquetária máxima, mas o paciente já passou de um período um pouco mais crítico. Esse paciente veio na consulta pós-alta hospitalar, eu tenho o hábito de vê-los em uma semana, ele voltou com 11 dias, não tinha dor precordial ou sangramento, mas tinha uma queixa de dispneia. A dispneia era um fôlego curto, vários episódios ao longo do dia, principalmente após o uso do ticagrelor. A duração ela era curta, não tinha relação com atividade física. Para fazer atividade física, para se movimentar, ele não sentia nada. Não sentia nada que melhorasse ou piorasse. O exame físico era normal, exceto por algumas raras extracísteres. A última pergunta que eu faço aos senhores é: qual a sua conduta frente ao paciente com dispneia secundária ao ticagrelor? Orienta o paciente a manter a medicação, realiza eco e prova de função pulmonar, troca para outro inibidor ou convence de que a dispneia não é real? Encerrado. 70% orienta o paciente e mantém, 8% faz uma avaliação com exame, em torno de 20% troca para outro inibidor P2Y12. E ainda tem um pessoal que nem acredita na dispneia, acho que a dispneia não é real, não. Esse é motivo de preocupação mundial. E essa publicação do Jack do ano passado envolve 5 grandes universidades americanas, é um estudo, ou é um paper acadêmico, um paper que não é um estudo randomizado, mas um paper acadêmico, um tópico de revisão sobre a preocupação da descontinuação prematura do ticagrelor na prevenção secundária. O que os autores colocam é que o ticagrelor é um pilar no tratamento antitrombótico. A sua efetividade ela pode ser comprometida se não for usada adequadamente. E essa descontinuação chega a ocorrer em 25% dos casos. E quando ocorre, ela é por conta de evento adverso. E os eventos adversos mais comuns são justamente sangramento
e dispneia. Sangramento aqui, digno de nota, é importante dizer, sangramentos menores, hematoma, sangramentos menos importantes, porque não há sangramento maior com TICA. E o segmento precoce desse paciente para orientação é fundamental. E eles fizeram nesse estudo uma ilustração que, para mim, resume muito bem o artigo. De um lado, eles colocam os mecanismos de efeito adverso, sangramento, dispneia, anormalidade de condução, e aqui eles descrevem o porquê de cada um. E do lado esquerdo, eles colocam estratégia para minimizar esses efeitos adversos. Para minimizar efeito de sangramento, considerar inibidor de bomba de prótons, evitar terapia tripla com antiagregante anticoagulante, reduzir a dose do antiagregante se associa indicado, não utilizar anti-inflamatório não hormonal. Com isso, a gente minimiza o risco de sangramento, porque o sítio que nós mais temos ambulatorialmente é pele e gastrointestinal. Em relação à dispneia, é encorajar o paciente a continuar. É dizer para o paciente que aquela medicação ela é importante, que ela reduz endpoint, que isso não é nenhum problema em termos de saúde e que isso vai passar e que ele vai ter benefício. A minha opção foi orientar o paciente a manter a medicação. Ele voltou 30 dias após, sem dor, sem sangramento, uma melhora significativa do fôlego curto. Ele já estava fazendo caminhadas moderadas 5 vezes por semana, 30 minutos, exames laboratoriais adequados, exames físicos adequados. Com isso, eu deixo minhas mensagens finais para vocês, que a dupla antiagregação plaquetária ela está indicada para todo paciente com síndrome coronariana aguda, independente da estratégia. TICA é a primeira linha de tratamento. A duração mínima deve ser de 12 meses. Devemos considerar a troca para ticagrelor no consultório e não devemos descontinuar prematuramente sob risco de um novo evento. Com isso, eu devolvo, Tatiane, para você. Agradeço e fico à disposição para as discussões. Fátima, faz suas considerações. Felipe, parabéns pela aula, como sempre, excelente, muito esclarecedora. Obrigada por ter colocado o Covid no meio aí, porque essa é a nossa realidade atual, né? Mas eu tenho uma pergunta para você. Em quem você tem mantido além de um ano? Isso é uma resposta, eu vou te dar uma resposta subjetiva, mas eu tenho mantido quando eu vejo o risco isquêmico maior que o risco hemorrágico. Mas eu vou sair de cima do muro, porque muitas vezes o paciente ele acaba sendo o mesmo, né? Então, neste paciente em questão, eu vi um paciente com clínice entre 15 e 30, 78 anos, e a preocupação do risco de sangramento, ele não teve sangramento ao longo do primeiro ano, ele teve hematomas pelo corpo, ele teve uma hemorragia conjuntival e ele tem um risco isquêmico alto, mas entendi que ele tinha um risco hemorrágico maior. E aí eu suspendi com um ano. Então, em pacientes mais jovens, em pacientes onde a função renal é normal, em pacientes que o diabetes é mais controlado, quer dizer, que eu tenho um risco isquêmico maior, eu opto por manter 3 anos. E também, quando eu coloco até um ano, eu sempre acho que um ano é a estratégia inicial. Porque se nesse um ano a gente tem intercorrências, não dá para a gente levar além de um ano. Se dentro de um ano não tem intercorrência nenhuma, eu tento esticar. Porque eu também tenho a seguinte preocupação, Fátima. A partir do momento que a gente suspende o anti-ADP, a gente passa a ter um risco de 90 dias de um evento. Claro que o risco do paciente coronariano ele é contínuo, mas os 90 dias esse risco é maior. O DAPT já mostrou isso. O DAPT comparou 12 meses contra 30 meses. Só que ele fez uma coisa interessante. Ele comparou 12 com 30 de dupla, mas ele seguiu o paciente com 33 meses. Então, ele via que o paciente que estava com dupla por 30 meses, ele teve uma taxa de evento menor que aquele com 12. Só que a partir do momento que ele parou, após 30 meses, esse paciente teve um rebote de evento, sendo que ao final do estudo, o benefício do grupo dupla prolongada ele foi minimizado, porque a partir do momento que parou, passou a ter um evento trombótico. Então, quando eu suspendo, e aconteceu isso com esse paciente, eu sempre falo, olha, não há garantias, né? Medicina é assim, eu acho que seu risco de sangramento agora é grande, vamos suspender, mas durante 90 dias eu fico bem preocupado. E não é algo mensurável, não tem nenhum exame que a gente possa medir para dizer se ele vai ou não vai ter um evento. A gente precisa seguir o paciente e ver o risco clínico. Então, muita malha de stent,
multiarterial, stent em local muito nobre, eu tento prolongar a dupla antiagregação. Agora, a gente tem infartos também que o próprio risco isquêmico ele não é tão alto. Às vezes o paciente nem tem um risco hemorrágico alto, mas o risco isquêmico não é tão alto. Fez uma angioplastia de uma descendente posterior, ou de uma descendente posterior pequena, ou de uma diagonal pequena, ou de uma marginal pequena, onde parece que assim, o benefício que você vai ter é muito menor do que o benefício, do que o risco que você tem de sangramento. Então, em outras palavras, eu tento fazer uma avaliação detalhista de risco isquêmico e risco hemorrágico. E aí, vendo qual lado pesa mais, é o tempo que eu estico a dupla antiagregação. Mas acho que tem uma população grande. Tem uma população grande que a gente pode prolongar a dupla. Stent no tronco. Esse é um dos exemplos, né? Stent no tronco, assim, é uma preocupação enorme. Isso, eu vou te confessar que não é uma prática minha, sabe? Quando eu tenho uma lesão de tronco, habitualmente a minha opção é por cirúrgico. Lógico que a anatomia é o mais difícil de discutir, que a gente pode pegar aqui inúmeros casos de tronco e um diferente do outro. Mas, habitualmente, lesão de tronco, a minha opção é por revascularização miocárdica cirúrgica. Agora, se tem o stent no tronco, veja, aquela preocupação que eu tenho de 90 dias depois de um evento, o evento desse doente é morte súbita. Né? Se ele fecha o stent, é morte súbita. Então, em casos assim, a prolongar a dupla antiagregação. Eu divido muito com o paciente, sabe, Fátima? Eu falo, olha, eu entendo que o seu risco de infarto é grande e a gente deve manter o seu tratamento. Ele só não é algo que é totalmente inócuo. O risco de sangramento, porque no primeiro ano não há diferença de sangramento. A partir de um ano tem. A gente manter a dupla além de um ano, ela agrega um risco de sangramento maior. Então, eu preciso selecionar bem quem é o paciente e dividir a responsabilidade com ele. Fala, olha, se tiver sinal de sangramento, a gente para, porque também eu acho que a questão você pode ter um evento de sangramento fatal, claro, mas é a minoria. Você pode ter um sangramento que não é fatal. Ele pode ter um sangramento maior, que requer internação, que requer intervenção. Isso consta cientificamente como sangramento maior, mas que não é fatal. Quer dizer, teve um sangramento, o paciente é marcador dele mesmo. Eu vou suspender. E ainda falando do paciente de manter a dupla, é aquele paciente que tem evento recorrente. Quer dizer, ele teve um evento recorrente, eu vou manter a dupla antiagregação, porque por mais que ele tenha risco de sangramento, ele me mostrou que o risco dele de evento isquêmico é muito aumentado. Pacientes em FA, alguma consideração? Tem. Aí tem uma consideração importante, estava no slide, mas eu acabei não lendo. Aí é uma exceção, onde eu sofro, mas eu uso o clopidogrel. Porque o clopidogrel ele acaba sendo menos potente e o potencial da interação ela é menor. Tanto que nessa apresentação, nesse artigo de descontinuação prematura, os americanos falam, olha, você quer evitar risco de sangramento? Evita a terapia tripla. Ou seja, terapia tripla ele está dizendo AS, ticagrelor e anticoagulação. Então, evita a anticoagulação. As diretrizes trazem como classe 3, a gente dá anticoagulante com tica e com prasugrel. E os estudos contemplaram esses pacientes, só que houve um viés de seleção mundial, Fátima, onde os pesquisadores, do qual me incluo, colocaram muitos poucos pacientes com tica e com prasugrel. Então, os estudos têm 95% de paciente com clopidogrel. Se a gente for resumir, os 4 estudos que avaliaram dupla antiagregação com anticoagulação, dabigatana, pixabana, rivaroxabana e edoxabana, todos mostraram que a gente usar o NOAC é melhor que usar varfarina. Ok. Só que isso foi associado com o uso do clopidogrel na sua imensa maioria. Ou seja, a gente não tem ainda evidência científica para usar com segurança tica ou prasugrel com anticoagulante oral. Aí eu acho que talvez no futuro, como os estudos já foram feitos, nós não teremos novos estudos, talvez a gente tenha um grande banco de dados. Talvez a gente tenha o Sweetheart no futuro, publicando 50 mil doentes, onde os médicos utilizaram, porque veja, a gente sofre para usar clopidogrel ou para usar varfarina. Então, eu não tenho dúvida que existe existe a utilização prática off-label de NOAC com tica e com prasugrel, coisa que não deve ser feita na recomendação, mas sem dúvida isso é feito na prática. Então, talvez no futuro a gente tenha uma evidência disso. Pessoalmente, se eu anticoagulo, eu uso clopidogrel. Felipe, Roberto falando, tudo bem?
Boa noite. Tudo bem, Roberto? Mais uma vez eu te agradeço pela excelente aula. Acho que você deu uma revisão de altíssimo nível para todos os médicos ou todos os colegas da SBC Regional do Espírito Santo. Eu agradeço em nome de toda a SBC. Mas não estou finalizando. Eu quero só, na verdade, passar algumas perguntas que estão no chat para você. Muita gente elogiando. Uma pergunta do Lucas, parabéns pelo evento, e ele pergunta se os pacientes que já estão em uso de dupla antiagregação, ao chegar na emergência com síndrome coronária aguda sem supra, em relação à dose de ataque, se deve ser feita uma nova dose, qual que seria o ideal, se faz a transição normal, como é recomendado nos casos agudos, em que foi feito, por exemplo, o clopidogrel antes, ou se às vezes você pode considerar que ele já recebeu a dose de ataque por já estar em uso crônico. Obrigado, Lucas, pela participação. Eu deixo o chat aberto para todo mundo que quiser participar com mais perguntas. Vamos tentar abordar todas. Vamos lá. Lucas, legal. Esse ponto é bem bacana. Tem um ponto teórico e tem um ponto prático. O ponto teórico é o AS. O AS é uma grande discussão. Se o doente já vem antiagregado, por que você vai fazer uma dose de ataque? Lembrando assim, para que serve a dose de ataque dos antiagregantes? Para atingir o IAP mais rápido. IAP é a inibição de agregação plaquetária máxima. Uma vez que você atinge o máximo, você não consegue ir além do máximo. Quer dizer, você fez o AS. Se você já atingiu o máximo, a dose de manutenção é justamente para manter esse nível. Clopidogrel. Uma vez que você faz o ataque e ele chegou lá com 300 miligramas 6 horas, ou com 600 miligramas 4 horas, se atingiu aquela antiagregação que é em torno de 50%, um comprimido ao dia vai manter. Não adianta você fazer novas doses. Isso foi testado. Tem um grupo italiano muito famoso, o Armaida, eles fizeram vários estudos de clopidogrel. Chamava load, reload, fazia novo ataque antes do cateterismo. Todos neutros. Todos neutros. Querer repetir ataque não adianta. Tá? Isso para clopidogrel. Só que em relação a AS, a teoria é o seguinte, apesar do agudo, ele não está muito bem antiagregado. Então, por isso, é discutível se fazer ou não nova dose de ataque de AS, mas se faz. Mas eu concordo com você, Lucas, que é discutível isso, porque você não vai melhorar. Agora, o que você pode efetivamente melhorar é o seu bloqueio anti-ADP. Porque se o seu doente vem com clopidogrel, imagina que ele vem com AS clopidogrel, você faz o ataque de ticagrelor, com certeza você vai melhorar a antiagregação. Porque o Plato foi assim. Esse estudo com 18 mil pacientes foi assim. Na época que a gente fez esse estudo, a publicação foi em 2009, a inclusão foi de 2006 a 2008. Na época, o clopidogrel já era uma realidade. Então, nós recebíamos pacientes do cenário que você falou, vinha com esse clopidogrel ou por uma angioplastia letiva ou por um infarto prévio. E a gente fazia o ataque do ticagrelor porque você tem o ganho do ticagrelor. Na época, isso é legal você comentar, a gente não fazia novo ataque de clopidogrel. A gente só fazia o ataque do ticagrelor. Porque o clopidogrel a gente sabia, se ele já vinha antiagregado, não tinha como melhorar a antiagregação. Então, resumindo, a AS a gente faz na prática, mas não sei se dizer para você se é necessário. Agora, o anti-ADP você tem que trocar. Você tem que trocar porque aquele seu não está funcionando. Quer dizer, é clopidogrel? Não está funcionando, tem que ser ticagrelor. Lembrando que o prasugrel, isso não foi feito na sala de emergência. Isso só foi feito após a angioplastia. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Lucas. Beleza, eu vou passar mais uma pergunta do chat. Vamos lá. O Matheus está perguntando também se, em relação a custo de ticagrelor, claro, é mais difícil na rede SUS, então a maioria acaba usando clopidogrel. Mas na fase aguda, após o CAT e o ataque do clopidogrel, quais perfis de pacientes valeria a pena fazer a troca para ticagrelor? Bom, a questão de custo é uma questão sempre difícil da gente discutir em qualquer cenário, né? Se a gente pegar os NOACs versus varfarina, todos os NOACs são melhores e a utilização de varfarina, se não for paciente reumático ou prótese metálica, vai ser questão de custo mesmo. Então, a questão de custo é sempre uma questão... ainda na questão de custo, sabe? Tem um ponto que eu costumo abordar. É um tratamento de tudo que a gente faz com o nosso doente, é o único tratamento que você parte de um tempo determinado. Se você vai optar por dar um anticoagulante oral, e os NOACs são muito melhores em resultado em posologia do que a varfarina,
você dá para a vida toda. Você pega um doente médio de 65 anos, você vai dar anticoagulante que ele vai tomar durante 20 anos. Então, ele vai ter que colocar isso no custo da vida dele durante 20 anos. Quando você opta por dar um antiagregante mais potente, pós-SCA, inicialmente o seu plano é de 1 ano. Você pode depois optar por usar mais tempo, mas seu plano é de 1 ano. Então, eu tento dividir com o meu paciente, sabe? Eu tento dizer, olha, tá bom, é uma medicação mais cara, aí, olha, liga lá, vê, porque existem programas de desconto e tal, liga lá, vê e vê se você acha que é possível você comprar durante 1 ano. Muitas vezes o paciente entende. Se você explica para ele que é muito melhor do que o clopidogrel, que é os estudos e as evidências, as diretrizes mostram, que você vai reduzir 21% a mortalidade em 1 ano e que ele vai ter esse custo por 12 meses, muitas vezes a gente consegue. Isso me lembra um caso, eu tenho quase que um pouco de vergonha de contar, mas como eu evoluí na vida, eu vou contar. Houve uma oportunidade que um paciente meu chegou e me questionou sobre um medicamento melhor que eu não tinha oferecido. Eu não tenho clareza agora do que era. E eu lembro que eu fiquei até bem envergonhado. Assim. O paciente chegou com uma informação técnica. Ele falou, doutor, eu estou tomando esse remédio aqui, mas me falaram que tem esse, e de fato era melhor. E de fato, à época, eu tinha achado, pô, o custo é maior e tal, e eu não dei nem a oportunidade do paciente dizer se ele podia ou se não podia. Então, eu nunca mais fiz isso. Foi a última vez na minha vida. Hoje, assim, eu não faço nenhum tipo de julgamento. Eu falo para o meu paciente, olha, é o seguinte, tem esse remédio disponível, mas tem esse outro que te dá este benefício. Eu falo números, os números são científicos. Tem este número, é para você usar por 1 ano. Dá para comprar? Se der, ok. Se não der, aí você usa clopidogrel. Mas eu deixo restrito especificamente a ele dizer que não dá. E olha que a ticagrelor nem é o maior problema da vida hoje, porque hoje nós temos os PCSK9, o que eu faço a mesma coisa. Tem o doente que se apresenta assim, ele tem indicação de PCSK9. Ele não pode ficar com aquele nível de colesterol. E PCSK9 é um absurdo o preço. Eu falo para ele, ó, eu vou te passar uma medicação, você vai, consulta, vê se tem programa de desconto, vê se dá para comprar. Se der, mantém. Se não der, você vai ficar com um colesterol ruim que aumenta o seu risco de infarto. Entendeu? PCSK9 é muito mais duro porque é muito mais caro e esse sim é para a vida toda. Agora, em relação ao perfil, poxa, eu te diria que todos os perfis foram melhores com o ticagrelor. Não tem nenhum perfil que ele não tenha sido bom, que ele tenha sido igual ao clopidogrel, ou que ele tenha sido inferior, ou que ele tenha sangrado. Eu acho que todo o universo de SCA tem benefício. Talvez, se você quiser fazer algum tipo de nicho, você vai ver aquele paciente com maior risco isquêmico. Claro, sempre o paciente de maior risco ele tem maior benefício. Se o paciente teve um infartinho de uma artéria pequenininha, não tem muita aterosclerose, você não tem medo de trombose, então talvez o meu raciocínio é o contrário, não é quem eu priorizaria de ticagrelor, é quem eu posso talvez supor que para esse tanto faz, porque o doente não tem grande risco mesmo. Mas eu te diria que na imensa maioria o antiagregante mais potente vai ser melhor. Felipe, você consegue usar aí no INCOR ticagrelor de rotina? Vocês têm isso padrão? A gente tem padronizado, a gente tem disponível. O que a gente não tem é o fornecimento ambulatorial, porque a gente consegue fornecer o clopidogrel por 1 ano e o ticagrelor a gente ainda não consegue. Então, aí eu faço, até isso que o colega perguntou, eu faço isso, como a gente tem um problema até legal aqui, né? Enquanto médico contratado do Estado, ele não pode sair com uma receita minha de ticagrelor. Se ele sair com uma receita minha, ele entra na justiça e o Estado é obrigado a pagar. Então, eu sou proibido a prescrever uma medicação que não há disponível. Então, quando é possível, às vezes, em casos mais graves, eu não gosto disso, Vitor, vou te falar a verdade, eu não gosto disso, mas às vezes uma tentativa da gente fazer uma coisa maior, às vezes eu dou amostra para 30 dias para o doente e falo, olha, depois de 30 dias, explico aquele switch inverso. Eu não gosto disso porque essa aboação já causou trombose existente em alguns casos, que o paciente depois se confundiu na hora da trombose, acabou o ticagrelor e olhou, não tomou ou não fez dose de ataque e voltou com uma trombose existente por falha de antiplaquetário, porque os nossos pacientes, talvez aí seja similar, são pacientes socialmente muito com acesso mais difícil à informação e talvez ele tenha dificuldade depois de 1 mês lembrar de fazer essa troca. Então, para esses são casos selecionados. Agora, tem um perfil que eu digo que é bem emblemático. Aquele doente que volta com trombose subaguda com uso de clopidogrel. Esse doente não pode manter clopidogrel. Ele teve um SCA, ele saiu com clopidogrel
e ele volta dentro de 30 dias com uma trombose stent. Quer dizer, não foi técnico o problema foi antiplaquetário. Se eu dou para esse doente com clopidogrel, eu tenho certeza que ele vai voltar com uma nova trombose stent. Esse é o que mais sofre. Então, esse é um... Mas assim, eu acho que o grupo que tem benefício é muito grande. Agora, esse é aquele que eu vou lá, pego a amostra, dou a amostra para ele por 30 dias para ele utilizar. Não tenho amostra suficiente para dar por um ano, né? Então, dou por 30 dias. Agora, na saúde suplementar, felizmente, a gente tem disponível para todo mundo. E a questão que você comentou várias vezes sobre a era Covid, você lá falou dos testes, né? Que para você sair 24 horas, mas vocês testam realmente todo mundo, Felipe? Vocês têm kit disponível para fazer os testes de todo mundo? Todo mundo. A gente começou a partir de 1º de julho, a gente testa todo paciente que chega na emergência. A gente sofreu essa transição que vocês sofreram também. No começo demorava um pouquinho mais o resultado e tal. Hoje a gente testa todo mundo, qualquer internação a gente testa, e até para a gente alocar no leito, porque a preocupação que a gente tem aqui, Tatiane, acho que é de todo lugar, mas a gente, como é muito lotado, é a preocupação de transmissão intra-hospitalar. Isso é uma coisa que não pode existir. Para que a gente possa voltar à retomada, procedimento eletivo, cirurgias, a gente não pode ter transmissão hospitalar. E como assim, o doente, ele pode até na apresentação, a doença dele não é Covid, mas ele ter Covid hoje é uma situação muito simples. Nós estamos numa pandemia. A própria história clínica hoje ela tem valor secundário. Se ele chega dizendo que todo mundo em casa está com Covid, ok, ele até me ajuda. Agora, se ele chega sem falar nada, todo mundo é potencialmente Covid até que se prove o contrário, né? A gente precisa ter um SUAB negativo para dizer que tem 70% de chance dele não ter o Covid. Ainda assim, a gente não tem 100%. Então, hoje a gente está testando todo mundo. Roberto, eu acho que tem uma última pergunta no chat. E aí a gente encerra, porque o Felipe já deve estar morto também. Não, estou tranquilo. Vamos lá, mais uma pergunta. Minoca, nos casos de minoca, infarto com coronárias não obstruídas, em relação à dupla antiagregação. A pergunta é se devemos manter por um ano. Pergunta do Eduardo Moisés, colega da diretoria da SBC atual. Essa é difícil, né? É uma pergunta realmente com uma resposta ainda bastante incerta. Mas vamos lá, para você. Super difícil. O ano passado, quando eu tive aí em Pedra Azul, um dos temas que pediram para eu preparar, que a Fátima pediu, foi de minoca. Eu fiz uma apresentação de minoca. Acho que minoca, primeiro a gente tem que tentar ver qual é o nome da minoca, né? Ver o que a gente tem de minoca. Se a gente consegue dar algum outro diagnóstico, a gente consegue ver se realmente descarta, se não tem nenhuma outra causa aparente. Se não tem nenhuma outra causa aparente, e tanto que a recomendação das diretrizes é o seguinte: para falar que não é minoca, vê mesmo se não é. Vê se não tem um vasinho pequeno, uma artéria pequena, rever o CAT, rever como hemodinamicista, rever... Assim, eu tenho uma tendência, se eu entendo que é de fato um infarto, isso é pessoal, porque é difícil ter diretriz para isso, eu mantenho a dupla antiagregação plaquetária por um ano. Eu acho que talvez seja uma doença que a gente conheça pouco e é o mesmo mecanismo que deu aquele infarto potencialmente pequeno, que é o mais característico de uma minoca, pode dar um outro infarto potencialmente grande, e como o cerne do infarto é a gente ter a agregação plaquetária exacerbada, eu tenho a prática de usar por um ano também a dupla antiagregação plaquetária, mas acho que aí sou passível de muitas discordâncias aí, de contrapontos, de dizer que não é. Eu primeiro tento esgotar se aquilo não é um infarto mesmo. Eu acho que a gente tem limitações. Quer dizer, infarto mas se a gente não consegue ver angiografia, a gente tem limitações de angiografia. Acho que a árvore coronariana, a gente tem variações anatômicas, a gente tem artérias maiores, menores, e muitas vezes tem até trabalho interessante dizendo que se você pega um pool de cateterismo e mostra para um pool de hemodinamicista, existe uma variação de laudo muito grande. E se você pega o mesmo exame e mostra para o mesmo pool de hemodinamicista no segundo momento, boa parte deles mudam o laudo que eles mesmos deram. E eu uso esse estudo para a minha prática clínica. Às vezes eu vejo um CAT na unidade lá que eu acho muito difícil. Eu falo, bom, vamos manter tratamento clínico, daqui 2 dias eu vejo de novo, sabe, para tentar, de repente, um outro ângulo, outro dia, uma outra coisa, porque isso acontece até com o especialista. Então, por prevalência e por ser algo potencialmente tratável, porque também se você não dá a dupla antiagregação, você não tem nada que você dê. É difícil eu responder de uma forma
muito global, porque sempre tem a variação de qual é aquele caso, como é que foi a apresentação daquele caso. Mas eu tenho sim a tendência a manter dupla antiagregação plaquetária, partindo do princípio que o Kiel e o Plato, quando o paciente teve SSA e ficou em tratamento clínico, mesmo aqueles que não foram para cateterismo, eles tiveram benefício. Então, eu não sei se parte daqueles doentes já não eram minoca. A gente só não chamava de minoca naquela época, mas talvez fosse. Então, eu costumo tratar com dupla por 1 ano. Perfeito. Eu acho que agora a gente encerra, né? Não temos mais perguntas no chat. Fátima, você quer falar alguma coisa? Parabéns, Felipe, mais uma vez pela aula. Muito obrigada por ter participado. Muito obrigada a todos que estiveram junto conosco nessa noite. Eu acho que a gente já pode encerrar até o próximo evento. Eu Espero queria que o terminar. próximo possa Obrigada. voltar aí. O ano passado foi muito bacana. Eu já estava contando ir para Pedra Azul esse ano de novo, viu? Poxa, foi lá, Nós passei também, Felipe, nós também. saí para comer bem pra caramba. Lá saía para jantar todos os dias. Foi super bacana. A gente estava contando, mas esse ano não deu. Vamos deixar para 2021. Ah, 2020 não deu, eu acho que Combinado. vai melhorar, né? A gente está nessa expectativa de vai passar e assim que possível a gente vai estar todo mundo junto com certeza absoluta. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, agradecer muito o Felipe por ter se disponibilizado para estar aqui com a gente, agradecer muito minha amiga Fátima, que é minha parceira de trabalho no dia a dia, uma pessoa muito especial para mim. Agradecer essa turma que ficou com a gente até agora, o Roberto ajudando a gente no chat o tempo inteiro. E eu queria dizer que sem a parceria que a Servier tem feito com a gente, esse encontro hoje não seria possível. Então, a gente precisa, sim, agradecer a Servier, agradecer em nome da Mariana, do Vinícius, que está aqui com a gente, a Penha, que fica aqui com a gente também no dia a dia. Então, eu acho que Vinícius, a Mariana foi quem eu tive bastante contato. Então, a gente conseguiu fazer esse link para chegar até o Felipe. E é dessa forma que a gente tem construído essas parcerias aqui na nossa regional e a gente espera que isso aconteça cada vez mais. Semana que vem a gente tem mais um evento, semana que vem é antiagregação e assim a gente vai trazendo uma educação continuada para a cardiologia do nosso estado. Muito obrigada, viu, Felipe? Só te pedir um minutinho. Eu queria agradecer a Claro. Mariana também, que eu não agradeci. E a Penha, né? A Penha é uma figura ímpar na indústria farmacêutica. Beijo, Penha. Beijo para você. A Penha e o Vinícius, dupla dinâmica de Servier aqui no nosso estado, fazendo um papel bem importante. É isso aí. Obrigada a todos, muito obrigada, boa noite. Até a semana que vem. Boa noite, gente.